Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Teologia do Seminário de Teologia. Vamos iniciar então hoje, né? Iniciar e encerrar, né? Cada aula a gente fala de um evangelho, né? De um livro aí que nós estamos estudando como evangelhos. Então, evangelho segundo escreve Marcos, tá? Há um padrão quando a gente vai estudar os livros da Bíblia. A gente estuda o livro, né? Ou os livros, não é estudar o tema. Mas quando a gente vai estudar, por exemplo, vou estudar o livro de Gênesis. Então, quem escreveu esse livro? Quando escreveu? Para quem escreveu? Qual foi o tema? São perguntas quase que um padrão que a gente vai respondendo para a gente entender uma estrutura maior, né? Então, como a gente está estudando os livros aqui, a gente mantém esse padrão, né? Ou seja, quem escreveu, né? Quem é o autor, qual foi o tema, qual foi a época. Então, a gente vai começar por aqui, tá? Quem foi o autor desse evangelho que nas nossas Bíblias aparece como Marcos? O próprio Marcos, o próprio João Marcos. Quem foi ele? Eu acho que seria interessante, porque ele mesmo aparece no seu relato sobre Jesus. É interessante. É como aquelas pinturas que o artista deixa lá alguma marca dele, né? Ou aqueles filmes que o próprio autor aparece como figurante, às vezes, né? Eu falei na turma passada, se alguém conhecia aqueles filmes famosos de terror que era do Alfred Hitchcock. Esse é das antigas, hein? Quem lembra desse autor aí é porque está mais próximo da vinda de Jesus sobre sua vida, né? Então, Alfred Hitchcock era um cineasta famoso, né? E ele fazia filmes de terror e ele aparecia, né? Nos seus próprios filmes ele aparecia às vezes como uma pessoa ali bem discreta e tal. E Marcos aqui ele aparece no seu próprio relato sobre a vida de Jesus no capítulo 14, né? Já para a gente, o Evangelho de Marcos, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, verso 12 ao 16, ele aparece aqui. Nesse capítulo 14 a gente vê duas aparições de Marcos, tá? A primeira do verso 12 ao 16, né? A gente vê aqui, no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: onde queres que vamos fazer o preparativo, ou os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 12 dos seus discípulos e disse-lhes, Jesus no caso, né? Ide à cidade e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Seguiu. É uma curiosidade aqui. Por que Jesus deu esse sinal? Um homem que leva um cântaro na sua cabeça. Isso não era comum, não é uma tarefa de um homem naquela cultura. Aliás, no Nordeste, né, isso mais é uma tarefa das mulheres, né? Buscar água no poço, no rio. É bem curioso isso aqui. Então Jesus dá esse sinal aí. Verso 14. E onde quer que entrar, dizei-o ao Senhor da casa. Então eles iam seguir esse jovem que tinha um cântaro na cabeça. Onde ele entrasse, eles também entrariam nesse mesmo local e iam falar para o dono da casa, que é o pai de Marcos, tá? Os historiadores confirmam isso aí. O mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Preparai-a ali, a Páscoa, né? E entrando os seus discípulos, foram à cidade e acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Então aqui, esse jovem com um cântaro na cabeça, os historiadores, todos eles confirmam que é o próprio Marcos, tá bom? Na casa de Marcos que foi celebrada a Páscoa, né? Ou que a gente conhece hoje como a ceia, que Jesus celebra ali. O verso 51, ó, mesmo capítulo aqui. E um jovem seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe as mãos. Então esse também, rapaz, esse jovem que seguia Jesus, quando apanharam Jesus, prenderam Jesus, né, para levar para o julgamento, um jovem foi assim, seguindo ele. Era o João Marcos, uma cena muito curiosa, né? Ele só com um lençol envolto, e aí foram prender ele, pegar ele,
e ele saiu correndo lá nessa cena pitoresca. A gente lê a Bíblia e não imagina que vai ter umas ocasiões dessa, né? Bem curiosa. E João Marcos, esse João Marcos é o mesmo lá do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, quando Pedro foi preso e estava um grupo de irmãos orando, né, na casa de Salomé, é a mãe de Marcos. Então era a casa de Marcos, possivelmente ali se deu uma igreja também. Esse Marcos é o mesmo que quando Paulo e Barnabé foram para uma viagem, a primeira viagem missionária, foi um jovem com eles, né, que era o Marcos, que é primo de Barnabé, e aí eles discutem na segunda viagem, né, porque Barnabé queria levar Marcos e Paulo disse não vai levar não, porque nos abandonou na primeira viagem. Um jovenzinho foi para uma viagem missionária cheio de adversidade, não aguentou, né, aí as lutas e voltou. E aí Paulo, me parece que no começo um obreiro muito intolerante, muito a característica de Paulo, eu falei Marcos? Paulo, tá? Apóstolo Paulo, né? Um obreiro muito enérgico, muito, eu ia falar sanguinário, mas não é sanguinário, é colérico. Eu ia falar sanguíneo, aliás, né? E aí me veio, mas o temperamento dele é colérico, ou seja, muito impetuoso, né? Muito, mais ou menos alguns obreiros que não sabem lidar com geração nova, né? As dificuldades que esses obreiros ou irmãos na igreja que não sabem lidar com jovens, né? Com às vezes a falta de maturidade, né? Com a vida e tal, são meio intolerantes, mas a gente precisa lembrar. Não tem muito a ver aqui, lógico, com o Evangelho, mas só para aproveitando a situação aqui, o momento, para a gente ver se extrai alguma coisa para a nossa vida prática. A gente precisa lembrar que quando nós chegamos em uma etapa da nossa vida, a gente precisa lembrar que a gente não tinha a maturidade que a gente tem hoje em relação a algumas coisas há 10, a 20, a 30 anos atrás. A gente precisa ser muito tolerante, né? Entendendo no mínimo, não estou falando para aceitar erros de ninguém, mas o entender o porquê que algumas pessoas, novos convertidos, alguns irmãos jovens fazem o que fazem, já é meio caminho andado para a gente manter um diálogo e conseguir também ajudá-los, né? Mas Paulo, me parece que no final da vida reconheceu isso, né? Lá depois de uns 30 e tantos anos, já velho, né? Ele disse assim, olha, me traz Marcos aí, é muito útil para o ministério. Era inútil antes, agora é útil, né? Porque amadureceu também, os dois. Então, João Marcos é o autor. Qual é o tema? Lembra que em Mateus, na aula passada, nós falamos que ele escreveu para um público? Vocês lembram? Vamos fazer um exercício de memória só para ver se vocês guardaram aí na memória as informações de Mateus. Né? Para quem? Qual foi o público que ele escreveu? Vocês lembram? Alguém lembra? Os judeus. Para os judeus, né? Então, ele escrevendo para os judeus, ele tinha também um tema. Qual era o tema? Jesus como sendo aquele rei esperado que os profetas disseram, né, que viria da raiz de Jessé, da tribo de Judá, que seria o Messias. Então, o livro, o Evangelho segundo Mateus, propõe esse tema, né, essa temática de que Jesus é o Messias. Já em Marcos, ele tem um público diferente. Ele tem, então, os romanos. Tanto é que aqui em Marcos, capítulo de número 1, a gente voltando aqui, na Bíblia, a gente não encontra genealogia. Em Mateus encontra genealogia, né? Ou seja, Jesus, esse é o livro das gerações de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. Me parece que é assim que está nessa ordem, né? Então começa assim o Evangelho de Mateus. O de Marcos já não tem genealogia nenhuma, porque para o público de Marcos isso não interessava, não era importante. Para os judeus isso era fundamental. Para Marcos não. Então só para a gente perceber como tem de fato essa intencionalidade, né, de relatar a vida de Jesus, omitindo algumas informações ou passando outras, né? Então a gente percebe que há essas finalidades aí. Qual é o tema então de Marcos? Jesus, o Filho Servo, tá? O Filho Servo, Jesus, o Filho Servo. Se vocês lerem um livro lá, essas coisas estão detalhadas lá também, por isso que é importante vocês lerem lá, tá? Tem um bocado de conteúdo que eu não consigo passar pelo tempo e vocês ainda me ajudam lendo lá, porque aí eu sei que vocês leram, eu trago outras coisas que não estão no livro, né? Isso é interessante ter o professor, né? A gente traz algo que é extra material, tá? Então, o Filho Servo. Por que Marcos ele destaca isso, essa característica de Jesus? Sendo filho de Deus, mas é um servo. Porque ele estava escrevendo para os romanos, e os romanos eram aqueles que dominavam o mundo, o Império Romano, né? Então eles não sabiam o que era servidão, eles eram senhores,
Eles tinham os direitos, né? Os direitos romanos. Até hoje, inclusive, nas universidades, quando se estuda o direito mesmo, a advocacia, se estuda essa base da lei romana. É a lei romana que se ensina nas universidades de hoje, né? Lex Romana. E então a gente percebe aqui que ele destaca a característica de Jesus é esse servo humilde, aquele que veio para servir. E embora a gente vê que o Evangelho de Marcos ele é o mais enxuto, né? 16 capítulos. Então a gente vê Mateus tem 28, Lucas tem 24, João tem 22, se não me falha a memória, capítulos, né? Esse aqui é o mais curtinho, mas é o mais intenso. Mostra Jesus como aquele que é o próprio Deus. Ele tem poder sobre os demônios, sobre as enfermidades, ele tem poder sobre os poderes religiosos, espirituais, também nós falamos, e sobre o poder da natureza, sobre a morte. Então, ora ele está expulsando um demônio, ora ele está acalmando o mar e o vento, ou seja, controlando as leis da natureza, ora está ressuscitando alguém, né? Então, sempre nessa intensidade do extraordinário. Ele é o próprio Deus, ele realiza as obras de Deus na unção do Espírito Santo. Apesar e a despeito disso, ele é aquele que veio para se doar, para servir. Então, ele está ensinando aqui, o Marcos, para os romanos, que Jesus, embora sendo Deus, ele veio para dar vida em resgate deles e que eles precisam imitar, inclusive, esse Jesus. Porque o que é o Evangelho, amados? Se não a proposta de nós imitarmos a Cristo, né? Quem Cristo foi, o quem Ele é ainda, né? Continua sendo esse ser humano perfeito, né? Embora sendo Deus, mas nele reúne esse mistério, sendo Deus também é homem, 100% Deus e 100% homem. A gente vai estudar isso também em outra matéria aí. Na Cristologia a gente estuda isso, na Trindade a gente estuda isso aí. A gente estuda, não estou dizendo que eu vou explicar. Estudar é uma coisa, refletir é uma coisa. Explicar isso é que é o desafio, ou quer dizer, é impossível. Você vai falar de uma coisa que a gente não tem parâmetro para comparar. O que a gente tem para comparar no nosso mundo, na nossa experiência de vida, de existência humana, é um ser que ele tem duas naturezas. Só em Cristo isso cabe, né? Ou seja, de fato Deus. A gente fala que Jesus é Deus como era e o ser humano como deveria ser. Nele existem os dois padrões, os dois paradigmas, duas referências. Quer conhecer Deus? Olha para Jesus. Quer conhecer o ser humano como o ser humano deveria ser? Não é Adão, nem tampouco Abraão, nem o Isaac, nem o Jacó, nem o Moisés, nem ninguém. Não é o padrão de humanidade, nem aquela pessoa que a gente admira, nem o nosso pai, nem o nosso pastor, nem o nosso professor, ninguém é o nosso padrão, amados. A gente pode imitar aquilo que a pessoa imita de Deus. Foi o que Paulo disse, né? Sede meus imitadores porque eu imito a Deus. Então, mas quem é o padrão de ser humano? Como eu tenho a referência maior de que, aliás, irmão, tem um negócio bem interessante. Vira e mexe as pessoas perguntam, né? André, mas o que pode e o que não pode, né? Isso pode, isso não pode? Eu falei, irmãos, primeiro que é muito difícil a gente decidir sobre a vida das pessoas o que elas devem fazer. Em certas questões que a Bíblia não deixa clara. A Bíblia não é um livro de regra de pode e não pode. A gente tem que desconstruir isso, se isso está construído na nossa mente. A Bíblia não pretende, Deus não nos passa uma cartilha, né? Assim, ó, faça isso, não faça isso, faça isso, não faça isso, pode ou não pode, não é isso, tá? A Bíblia ensina princípios e valores e nos dão exemplos aos montes na história, qual o caminho que a gente deve seguir, o que a gente pode fazer e não pode fazer, num sentido geral, mas detalhes da vida não tem como, né? Tem coisa que, qual é a profissão que eu devo escolher? A Bíblia não fala. Com quem eu devo casar? A Bíblia não fala, né? Que igreja eu devo congregar? A Bíblia não fala. Tem um bocado de coisa na vida que a Bíblia não dá conta, né, dos detalhes da vida. Mas é interessante que a gente, nesses casos, a gente fala assim, irmãos, como a gente não tem texto direto na Bíblia, claro, para falar a respeito de algumas dúvidas e algumas questões da nossa vida, a gente pega eu acho muito interessante isso a gente aplicar na nossa vida. Devo fazer dessa forma? Mas a Bíblia não fala isso. E agora, como que eu tomo essa decisão? Aí eu proponho o seguinte: põe Jesus na conversa, põe Jesus na situação, começa a pensar daquilo que a gente sabe de Jesus, do seu caráter, do seu comportamento, como ele lidou com situações que
né, os evangelhos trazem para a gente, e eu acho que isso é das maiores heranças que nós temos desses escritos, é mostrar a reação de Jesus diante de várias situações. Não só o que ele ensinou falando, mas como ele se comportou, né? São duas questões principais, não só o que ele ensinou, não só o que ele falou, mas como ele fez as coisas. Isso para nós é fundamental para a gente entender como a gente deve lidar, não só pensar, falar, mas como a gente deve se comportar diante de situações. É imitar Jesus. E aí eu proponho, então põe Jesus na conversa. Jesus faria isso? Jesus falaria assim com essa pessoa? Jesus se relacionaria dessa forma que eu pretendo me relacionar? Eu acho que é um recurso muito bom que a gente pode, né, lançar a mão para algumas coisas que a Bíblia não fala. Enfim, então o Marcos, ele apresenta Jesus como esse filho servo, né, sendo Deus, mas veio para servir. Esse é o evangelho mais coeso, né, como eu disse, mas é mais intenso no que diz respeito aos milagres e atos extraordinários de Jesus, a saber, sobre as enfermidades, a natureza, os demônios e sobre a morte. Desde o capítulo 1 aqui, ó, não sei se vocês estão com a Bíblia aberta ou ligada, né? Alguns ligam a Bíblia, fica ligado no céu e na terra, né? Fica ligado aí. Ó, desde o capítulo 1 aqui, se a gente pegar só o capítulo 1 e 2, só um aqui a gente tem no mínimo 3 ações de Jesus, né, curando o endemoniado em Cafarnaum, a partir do verso de número 21, a partir do verso 29, a cura da sogra de Pedro, o verso 40, a cura de um leproso. Se a gente vai para o capítulo 2 aqui, ó, um paralítico em Cafarnaum, e depois ele vem nessa sequência aí também de curas, né? Mas só para a gente perceber, capítulo a capítulo, é sempre essa intensidade de Jesus realizando coisas extraordinárias, sobrenaturais. Então o Evangelho de Marcos enfatiza muito essa característica de Jesus de sendo o próprio Deus, mas esse Deus que veio para servir, né? Esse servo humilde. Então isso nos ensina muito, amados, muito, porque humildade não é natural nossa. Nós somos soberbos por natureza, né? Tem pessoas que aparentam ser humildes muitas vezes pelo temperamento, às vezes é tímido, né, tal, mas nem sempre o tímido ele é humilde, ele só tem dificuldade de se relacionar e de expressar, mas o coração é uma soberba enorme. Não é porque é pobre é humilde, a gente às vezes confunde essas coisas, né? Pô, não é tão humilde, não, ele só é pobre, mano. Às vezes é soberbo, não é? Às vezes, não é tão humilde e tal, uma roupinha tão assim, não, às vezes é só relaxado. Então humildade não é ligada nessas coisas, não é verdade, mano? A gente tem essas falsas percepções. Eu já conheci gente rica, mas rica de verdade, rica. Pensa em gente rica, não é gente bem de vida, gente rica. Conheci, né? Mas humilde, simples, servo de Deus, inclusive, esse que eu estou aqui na minha mente, tá? Foi um patrão meu, né? Dono aí de talvez a maior empresa de produtos infantis do Brasil, tá? Talvez, acho que é a maior, deve ser a maior, né? E humilde, simples. Quando descobriu que eu era um irmão em Cristo, nossa, me deu até um presente, fiquei surpreso. Eu, um peão de fábrica lá, né? Jovenzinho, estou falando há 20 anos atrás. Então, desceu lá no chão de fábrica, veio falar comigo e com outros lá e tal. Mas ele descobriu, acho que alguma conversa minha e tal. Falei, deve ser cristão, já me mandou um presente, é uma pessoa simples demais. Aí ali eu vi um contraste enorme, porque são 2 sócios, né? Não sei se permanece, mas era uma ocasião. Um cristão e outro não cristão. Esse não cristão, soberbo, arrogante, como é peculiar de muitos, né, ricos e poderosos e tal. Então, assim, esse irmão muito rico, humilde. Já conheci moradores de rua, gente que não tem literalmente onde cair morto, não tem, né, morador de rua, soberbo, sabe? Você percebe um ar de soberba, um empáfia assim. Eu falei, nossa, que coisa curiosa, né? Então é interessante aqui que o Marcos, ele ensina muito para nós, falando de Jesus como sendo esse humilde, que tem poder de Deus, mas não usa esse poder para se beneficiar, nem para se exaltar, nem para se promover, né? A gente tem aí um jargão que diz assim: se eu recebo poder e esse poder não é para servir, mas é para se servir, então não serve. Então aquilo que Deus nos dá e aquilo que Deus deu para Jesus, ele não usou em benefício próprio. Quando ele foi preso lá no horto,
uma multidão veio até ele para prender, o Pedro vai defendê-lo, saca da espada, Pedrão, né, velho de guerra, discípulo de Jesus, mas andava com a espadinha assim para, né, coisa curiosa. Pedro é uma figura. E aí, parece inclusive com a gente muita coisa. O Pedro, estou dizendo, não convertido. E aí ele vai defender Jesus e disse: não, calma aí, não faça isso não. Se eu quisesse, eu rogaria agora ao Pai, e ele enviaria 12 legiões de anjos em uma fração de segundos. A gente não tem noção do que dimensão de poder estava disponível a Jesus. Só para a gente lembrar, 12 legiões de anjos, equivale a 72 mil anjos. Essa é a contagem romana, né? Uma legião são 6 mil, tá? Uma legião de soldados, uma legião, são 6 mil homens. Então, quando Jesus fala 12 legiões, se multiplicar 12 por 6 mil, vai dar 72 mil. Então, Jesus teria à sua disposição 72 mil seres angelicais ao seu dispor. Só para a gente lembrar, no Antigo Testamento vai nos mostrar que um anjo apenas, em uma noite, matou 185 mil soldados de guerra. Dá para ter uma noção desse negócio? Um anjo matou em uma noite 185 mil homens de guerra. Um anjo de Deus. Olha o ser que nós estamos falando. E 72 mil desses anjos estavam disponíveis para servir Jesus no que ele ordenasse. Ou seja, Jesus tinha um poder, literalmente, ali, se ele quisesse, de destruir o cosmos, destruir o universo. Ele tinha esse poder disponível para ele, mas ele não usa esse poder para se servir, e sim para servir os outros. Quando ele está na cruz do Calvário, as pessoas dizem assim: tu não é médico? Cura a ti mesmo, salvou tantas pessoas, curou tantas pessoas, por que não desce da cruz? Olha, irmão, o diabo tentando aqui Jesus, né? Aliás, desde o começo, que a gente vai ver quando ele é batizado por João Batista, logo após ele ser batizado por João Batista, que ele sofre aquela famosa tentação no deserto, né? Que o diabo chama ele lá e faz aquelas 3 propostas para ele, e uma delas se lança do pináculo do templo, porque está escrito: dará ordem aos teus anjos e eles te sustentarão, né? E tudo mais. Olha o que o diabo estava propondo para Jesus: um reino sem a cruz, um reino sem o processo de serviço, uma recompensa pelo caminho mais fácil. Usa o poder, você está com fome, transforma as pedras em pães. Muitas vezes hoje, amados, nós somos tentados a fazer isso. Deus não te deu poder? Ora a Deus que Deus vai te livrar dessa situação. A gente muitas vezes é ensinado de uma maneira equivocada a usar os recursos espirituais para nos safar. E o que tem de crente safado por aí não é brincadeira, que se safa ou quer se safar. Essa é a ideia, tá, irmão? Não se escandaliza não com a palavra, tá? Quem quer se safar se torna um safado, né? De todo um processo que muitas vezes pertence a nós no chamado de Deus. Só concluindo aqui essas respostas, então, o autor é Marcos, o tema é Jesus, o Filho Servo, a data lá para os anos 60 a 65, mais ou menos, tá? Eu anotei aqui que o Evangelho de Marcos enfatiza a humanidade de Jesus, que se revela através da vida, morte e ressurreição dele, né? Então, essa humanidade, Jesus é o próprio Deus. Teve sono, teve fome, teve a sensação de estar sozinho, solitário, foi abandonado, né, pelos seus amigos, pelos seus discípulos, sentiu dor, ou seja, ser humano como nós, igualzinho, amados, com as limitações inclusive. Jesus, sendo Deus, ele se esvazia, na verdade, dos seus atributos divinos, né? Na teologia a gente chama isso de kenosis, que é o esvaziamento, é a palavra que aparece lá em Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 5. Aliás, verso 6 ou 7. Mas eu queria ler com vocês Filipenses capítulo 2, verso 3 até o 11, para a gente ainda continuar falando da humildade de Jesus, porque o que é humildade? A palavra humildade, ela tem a sua origem, que é do humus, né? O humus. Vocês sabem o que é o humus, né, irmão? É a terra, né? Humus. Ser humano é uma entidade que veio do humus, da terra. Ser, uma entidade humana que veio do humus, que veio da terra. Então, olha que coisa interessante. Então, quem é humilde? Aquele que reconhece de onde veio. Então, todos nós viemos da mesma origem, do barro. Nós não temos, então, no entendimento bíblico,
o direito de achar que somos melhores do que ninguém, pelo fato de possuir de repente poder de Deus, né? Autoridade de Deus. Aí os poderes que eu falo que a gente recebe de Deus são poder intelectual, poder psicológico, emocional, poder administrativo, poder físico, poder financeiro, poder social. Todos esses poderes, nós não utilizamos isso para nos servir, para nos beneficiar, para nos safar. Tudo isso nós devemos usar para benefício dos outros, que a gente chama de servir o reino de Deus. Então é isso que Marcos ensina, né? A humildade. E aí Paulo vem confirmando sobre essa realidade a respeito de Jesus. Vamos ler o texto lá juntos, irmãos? Deixa eu ler aqui, capítulo 2 de Filipenses, capítulo 2, isso, acho que é do verso 3 até o verso de número 11, né? Filipenses, capítulo 2, versículo 3 até o 11, diz assim, pelo menos na minha versão, né? Filipenses, falei 2, né? Isso, do 3 até o 11, olha só, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Já pensou? Se a gente se relacionasse assim, eu olhasse para o meu próximo, meu irmão, para minha irmã, para uma pessoa e considerá-lo superior a mim? Veja só, amados, como nós teríamos relações, mas muito diferentes, não de maltratos, não abusivos, né? Não opressivos, e sim de serviços. Olha que coisa interessante. Verso 4, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte, é aqui que Paulo traz Jesus como sendo esse padrão. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Eu não sei se na versão de vocês é diferente, mas a palavra melhor aqui não é sentimento, é pensamento. Como está, irmã Mônica, aí? Sentimento. Essa palavra sentimento não expressa muito bem o que Paulo escreveu no original, né? Se tiver outra versão aqui que tem outra palavra, essa que eu vou falar, ela se aproxima mais do original, tá? Porque no original é phronesis, né? Que diz respeito ao pensamento e não ao sentimento. Então, que haja em vocês o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus, tá? Então, a palavra sentimento não é a melhor aí a ser compreendida. Então, que haja em vós o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o pensamento que houve em Cristo Jesus? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, essa palavra quer dizer tomar ou reivindicar um direito seu, né? Então Jesus não teve, ele era Deus, mas ele não reivindicou isso para ele, né? Então olha só, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Aí a palavra que eu falei para vocês, kenosis, que está lá no original, aniquilou-se. A ideia aqui é de se esvaziar. Então Jesus, mesmo sendo Deus, mas ele se esvazia dos atributos de Deus, aqueles que só Deus tem, onipotente, onisciente, onipresente. Não é que ele deixa de ter, ele não utiliza isso para o seu benefício, mas ele se torna um ser humano com as limitações do ser humano, tá certo? A diferença de Jesus, entre Jesus e dos seres humanos, é que ele não pecou. E que faz toda a diferença, né? Então, mas só isso, mas como eu disse, tudo que Jesus fazia, por que ele fazia? Por que ele expulsava demônios? Por que ele andou sobre as águas, inclusive? Por que ele tinha o poder de parar vento, acalmar o mar? Por que ele tinha o poder de curar enfermidades, né? Cegos, paralíticos, enfim. Por que ele fazia isso se ele não tinha os atributos de Deus? O ensino dos evangelhos vai dizer, ele fazia isso porque o Espírito Santo ungiu para fazer isso. E o próprio Jesus, a gente vai depois ver lá em João, que o próprio Jesus diz, vocês farão as mesmas obras que eu faço. Por quê? Porque o Espírito que habitava em Cristo foi também enviado a todos nós. Se não fazemos, é outra história, depois a gente conversa aí mais para frente. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Essa é a humilhação de Jesus. Sendo Deus, deixando a sua glória, o seu trono, a sua majestade, o seu poderio, se fez. A humilhação de Jesus começa na sua encarnação, irmãos. Vocês já pararam para pensar Deus se limitando a um corpo e a mente de um bebê, estando sujeito e dependente de um casal simples que foi Maria e José, tendo que aprender a falar papá, mamã. Já pensou? Deus se sujeitou a isso. Aprender a andar
tomou uns tombos porque ele viveu como qualquer ser humano, cresceu como qualquer ser humano. A gente vai estudar isso na próxima aula, em Lucas, né? Ele cresce como qualquer ser humano, ele aprende a obediência, inclusive, como filho que ele era. Se sujeitou a um casal simples, nasceu numa estrebaria, num lugar simples. Olha só, Deus, nós estamos falando de Deus. Isso é humilhação que ele passou, descendo então às partes mais baixas da terra, se tornando como um de nós. Aí sim ele, sendo Deus, se humilhou, não teve então essa reivindicação de ser Deus, e ele merece ser adorado como Deus. Um outro ser aí, que é criatura, quis ser adorado como Deus e disse: eu vou ser igual a Deus. Esse foi humilhado, lançado nas partes mais baixas da terra, e ele não merece ser adorado como Deus, né? Conhecemos ele como Satanás. Então, quem é soberbo parece mais com quem? Né, mano? Quem é orgulhoso parece mais com quem? Quem acha que é superior aos outros parece mais com quem? Quem quer que os outros o sirvam e ele acha que pode mandar, porque a gente tem uma frase no nosso meio, e eu acho que essa frase precisa ser pensada, repensada e extinguida no nosso meio. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu, porém, vos digo. Esta frase, ela é de origem satânica, porque mostra que tem pessoas que podem mandar e as outras devem obedecer. Não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que Marcos ensina, não foi isso que nosso Jesus ensinou. Quando Jesus perguntou assim: quem é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Os discípulos responderam: quem está à mesa é maior, porque é servido. Aí Jesus disse: então, mas eu entre vocês sou aquele que serve. O original está lá: eu sou o diáconos. Jesus disse: era o diáconos. E tem diácono que acha que ele é inferior ao pastor, ao evangelista e tal, né? Não, Jesus era um diácono. E nós somos chamados para a diaconia, para o serviço, como eu já falei aqui, né? E em outra ocasião, Jesus, nos evangelhos, Jesus pergunta assim para os discípulos: como que vivem aí os gentios? Como que, né, eles vivem aí e tal? Ele disse assim: o maior domina sobre o menor. Aí Jesus disse: então, mas entre vocês não vai ser assim. Quem quiser ser o maior, seja o menor. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Quem quiser ser o principal, que sirva. O reino de Deus, a gente chama, tem um livro inclusive muito bom, recomendo para vocês lerem, O Reino de Ponta Cabeça. Porque os valores que Jesus ensina, os valores do reino, né, que a gente viu lá em Mateus, por exemplo, aquele sermão do monte, são os valores invertidos deste mundo, né? Então os valores do reino de Deus são contrários a esse mundo caído, é fato, amados. Quem é conhecido como uma pessoa importante, uma pessoa grande, é aquele que tem mais pessoas que o servem. Essa é a contagem que se faz numa empresa. Uma empresa que tem lá 10 funcionários, 50, 100 funcionários, acho que até 200 é pequeno porte, né? Tem essa, né? Depois de 200 até uns 500, acho que é médio porte, e aí, sei lá, 1000 para lá é grande porte e tudo mais. Uma igreja, o pastor, se ele pastoreia a igreja de 20, 30 membros, igrejinha, pastorzinho deve ser meio ruinzinho, mas se o cara pastoreia 1000, né? Então ele deve ser um obreiro de sucesso. Isso que é ministério. Isso é contagem de parâmetro humano pecaminoso, irmãos.